ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e alterno ao lado da Júlia Azar da apresentação desse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. A ideia aqui é ouvir especialistas, pensadores, empresários, técnicos e gestores públicos para que possamos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E com a gente na condução dessas conversas também está José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e nos acompanha na curadoria dos convidados e também na discussão sobre os assuntos tratados. Hoje, o Pensa Rio abre a pauta de 2023 com o assunto: o que falta para o Rio de Janeiro ser a capital da transição energética? Quem vai nos falar sobre os desafios de implementar uma energia mais limpa e as oportunidades que a substituição da matriz energética pode trazer para o nosso estado é Jorge Camargo, especialista no assunto e coordenador do Núcleo de Energia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE. E só para complementar aí o currículo do nosso convidado, o Jorge também tem uma experiência de 40 anos na indústria do petróleo e ainda é mestre em geofísica pela Universidade do Texas. Feitas as apresentações, eu passo a palavra para você, Alqueres. Obrigado, Nathani, muito obrigado ao meu amigo Jorge Camargo por dedicar essa meia hora para conversar sobre um tema que ele realmente é um grande conhecedor, eu não diria nem um especialista, porque a ideia do especialista assim supõe um interesse restrito num campo pequeno. E a transição energética é justamente o contrário. É um interesse profundo num campo muito vasto. A transição energética é a coisa que está mais em evidência no mundo. Por quê? Depois de praticamente 40 anos de acompanhar a variação da temperatura dos mares, as precipitações, os ventos, a qualidade do ar e tudo mais, o painel internacional de mudanças climáticas, criados pela ONU em 88, se eu não me engano, apontou de uma maneira absolutamente inequívoca que o estilo de vida que o planeta se conduz causará danos irreversíveis para o ambiente caso não se dê uma guinada que reduza as emissões de chamados gases de efeito estufa, que são gases que basicamente têm o carbono. Talvez os dois mais promotores desse efeito sejam o CO2, o dióxido de carbono, e o metano, que é a fórmula CH4. Então, uma combinado com oxigênio, outro combinado com hidrogênio. Esse é um problema mundial. É um problema que os países têm que atuar em conjunto para sanar. Não adianta só um país, ainda que grande emissor, como Estados Unidos ou a China, adote medidas. Por outro lado, alguns países que historicamente emitiram muito pouco, mas que descobriram grandes jazidas de petróleo e querem, evidentemente, monetizá-las, transformar em dinheiro para benefício das suas populações, eles têm também que, vamos dizer assim, entrar na onda. Agora, a onda, o desejável possível, há uns 3 anos foi balizado se adotar medidas para que a projeção de aumento de temperatura no final desse século não passasse de 1,5 graus. E, para isso,
as simulações científicas apontam que os diversos países deveriam combinar estratégias para que, até 2050, estivessem emitindo zero de gases de efeito estufa. Bem, aí começa, a partir daí, até agora é ciência, aí passa a política, a economia, a possibilidade, a responsabilidade legal. Chegamos a essa situação, quem emitiu no passado deve pagar ou não? Por que quem não se beneficiou agora vai ter que pagar o preço também? Então, há uma discussão política, há uma discussão que países ricos, em geral, se beneficiaram, então seria justo ele financiar os países pobres. Há pessoas que acham que isso deve ser resolvido só de maneira regulatória, criando uma espécie de uma taxa de carbono, de emissões, que façam as pessoas não emitir, porque teriam que pagar muito. Há outros que acham, não, o negócio é reflorestar a savana africana e a floresta amazônica devastada, enfim, há todo tipo de situação. O Brasil, dentro do mundo, tem uma situação particular, porque as nossas emissões, mais da metade, decorrem de uma coisa que se chama o uso da terra. O uso da terra, a derrubada de florestas, a agricultura extensiva de pastos. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, maior rebanho. Então, como dizem lá os Estados Unidos, temos que comer menos hambúrguer se a gente quer atingir essa meta. Mas eu só dei esse contexto para dar a palavra para o Jorge. Inclusive, acabou de coordenar um grande estudo lá pelo SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, onde ele é o conselheiro coordenador dessa área, junto com a Isabela Teixeira. Para mim é um prazer enorme participar de um podcast como esse, num tema tão relevante como a transição energética, e ainda mais na companhia do meu querido amigo e mestre José Luiz Alqueres. Então, Natani, José Luiz, então, um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Jorge, nesse estudo sobre transição energética do SEBRE, ele aponta ali várias prioridades. E o que é muito interessante é que essa literatura internacional às vezes contamina os técnicos brasileiros, mas a nossa ordem de prioridades é um pouco diferente. E isso o estudo aponta muito bem. O que é que você acha, não só que a gente, Brasil, deveria fazer, mas dentro do que a gente faz, o que seriam boas oportunidades para o Rio de Janeiro? Alqueres, nós fizemos realmente esse estudo com 2 anos de trabalho, né, uma parceria entre o SEBRE, a EPE e o BID, né, onde nós, basicamente, o objetivo era identificar trajetórias de neutralidade de carbono para o Brasil, né, levando em consideração, como você falou muito bem, as nossas particularidades, as nossas singularidades, que são muito interessantes, né? E talvez o grande mérito do trabalho é mostrar, ou a grande conclusão, que existem várias trajetórias possíveis, né, e eficientes, né, de levar o Brasil a emissões líquidas zero, né, levando em consideração as nossas peculiaridades. Porque, como você falou muito bem, a transição energética é um desafio global, mundial, todos têm que estar envolvidos, países ricos, pobres, os que já emitiram, os que ainda vão precisar emitir, e essa transição tem que ser, ela é urgente, né? Ela precisa ser justa, ela é muito complexa politicamente e economicamente, e ela vai se dar em diferentes ritmos e formas, né? Cada país com as suas vantagens, com os seus
desafios socioeconômicos, políticos, né? E o Brasil não é diferente. Aliás, o Brasil é diferente no sentido de ter, como poucos países, uma série de singularidades que tornam essa trajetória rumo à neutralidade de carbono muito, digamos, interessante, diferente dos outros países. Eu acho que uma principal, o Alqueires tocou, é o fato de 70% a 80% das nossas emissões são resultantes da chamado uso da terra. Tá? E nesse uso da terra, a grande maioria delas é o desmatamento da Amazônia, que é feito de uma forma ilegal, criminosa e inútil, porque não gera nenhum benefício econômico para o país. Então, nós temos, ao contrário do mundo, o mundo, 80% das emissões estão ligadas ao consumo de energia e 20% ao uso da terra. Então, essa é uma grande peculiaridade brasileira que tem que ser levada em consideração, entre outras, né? Entre também o fato do Brasil, nós temos os recursos naturais, a capacidade do Brasil de produzir energia limpa, energia renovável. O fator de capacidade do Brasil é o dobro na produção de energia eólica e solar. Então, essa energia limpa, que vai ser necessária para produzir produtos verdes, hidrogênio, fertilizantes, produtos siderúrgicos, o Brasil tem capacidade, tem uma vantagem competitiva como pouquíssimos países têm. Então, esse tipo de série de singularidades foram o que levamos em consideração nesse estudo do SEBRE. Né? E daí o resultado ser realmente um resultado bastante original. A gente não sabe ter um trabalho ter sido feito. E analisando várias trajetórias. Esse trabalho resultou de uma série de debates com especialistas, com organizações, com gente dos mais variados setores, que, como falou o Alqueires, transição energética é um negócio muito amplo. Né? Ele envolve aspectos técnicos, aspectos econômicos, aspectos tecnológicos, aspectos políticos, né? E todos esses aspectos foram levados em consideração para para desenhar possíveis trajetórias para neutralidade de carbono no Brasil em 2050. Esse é e o que eu posso também antecipar, ou com uma principal conclusão, que é possível, é eficiente e faz todo o sentido o Brasil abraçar, digamos, a transição energética, porque para o Brasil, diferente de outros países, que vai ser um obstáculo muito grande ao desenvolvimento econômico, para o Brasil, a transição energética se apresenta como uma imensa oportunidade, tá, de desenvolvimento socioeconômico brasileiro como um todo, para o Brasil como um todo, e para o Rio de Janeiro, como foi mencionado aqui, em particular. Você falou, Nathalie, então, que o tema dessa nossa conversa é se o Rio de Janeiro poderia ser a capital da transição energética. O que falta para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ser a capital da transição energética? Eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro já é a capital, não falta nada. Tá? Porque nós temos aqui no Rio de Janeiro, temos pessoas, organizações, instituições, as mais, digamos, relevantes e influentes no debate da transição energética, aquelas que são mais capazes de gerar políticas públicas, policy papers, ideias, estão no Rio de Janeiro. Eu cito a EPE, que é a empresa de planejamento energético, que tem um papel central de construir essa visão de futuro, tá? Porque a transição energética não é uma transição, ela não se dá num mandato presidencial, são vários mandatos, nós temos que chegar a 2050. Então, a EPE, que tem essa visão de levar o planejamento, a sinalização de onde vamos no Brasil, está no Rio de Janeiro. Nós temos a COP que abriga os melhores laboratórios e os cientistas mais qualificados na modelagem climática, e são parte integrante do IPCC, do órgão central global mundial que fazem as projeções de clima. Né? Então, o Rio de Janeiro é uma capital da transição do Brasil e uma capital relevante para a discussão da transição energética em termos globais, porque essa é uma discussão global. Nós temos no Rio think tanks, como a gente conversou aqui, como o SEBRE, como a Fundação Getúlio Vargas, como a própria Firjan, que tem iniciativas como a de hoje, de discutir esse tema que é tão
que é tão importante para o futuro da humanidade, né? Temos no Rio, acho que é importante ressaltar isso, está no Rio a indústria do petróleo e gás. Tá? Pode parecer até paradoxal que eu cite a indústria do petróleo e gás como a importância dela para a transição energética, porque, afinal, o objetivo maior da transição energética é levar a emissões de carbono a zero. Nós temos que pegar 50 gigatoneladas de CO2 que emitimos no mundo hoje e levar isso a zero em poucas décadas, até 2050. Ou enfrentar as consequências que serão terríveis. Então, é o maior desafio da humanidade esse. Então, nós temos, e agora, a indústria do petróleo, ela é central nessa discussão, porque a maioria dela, pelo menos hoje, já entendeu a inexorabilidade, a urgência, e até vendo a transição energética como uma oportunidade de crescimento, né? Então, ela estando no Rio de Janeiro, ela é parte também da discussão e da solução da transição energética brasileira. Eu queria realçar nessa fala do Jorge um ponto muito importante, que é um ponto que nós, na Firjan, Jorge, temos debatido muito, porque as federações das indústrias, de um modo geral, pelo Brasil inteiro, elas sempre focaram em defender os seus associados, reunidos em sindicatos, e que exploram diferentes setores industriais. É o têxtil, é o vestuário, a indústria química, é isso, é aquilo. Mas o mundo que a gente vai entrar está fazendo que o Rio de Janeiro tenha que ser totalmente repensado, não como um local dessa indústria, vamos chamar assim, mão de obra intensiva do passado, e sim o centro, vamos chamar, do soft power nacional, o centro da inteligência, da massa cinzenta. E você colocou muito bem na sua exposição que o grande ativo do Rio de Janeiro não é ter as indústrias. É bom, é ótimo que tenha a Petrobras aqui, a Shell, é ótimo, mas não é esse o rótulo. O que é ótimo é ter as pessoas no COP, no SEBRE, na Casa Firjan, nas instituições de pesquisa variadas, nas empresas de consultoria. E é claro que é muito importante ter o CEPEL, ter o CEMPES, Centro de Pesquisas da Petrobras, ou seja, ter a inteligência do negócio. Por quê? Porque, como também o Jorge realçou, não é uma coisa desse governo, é uma espécie de uma nova atitude que todo mundo vai ter que ter, o consumidor, o pequeno produtor, o motorista de táxi, o dono da loja, quer dizer, cada um, na medida das suas possibilidades, tem que pensar em energia como uma coisa limpa em relação ao meio ambiente. Tem que pensar isso ao comprar uma roupa, ao comprar um alimento. Enfim, essa é o grande desafio para que o nosso Estado seja realmente um Estado verde. Mas, Natane, o que é que você queria saber do Jorge? Olha só, estava fazendo uma pesquisa aqui e eu vi que agora, no fim do mês de janeiro, a Prefeitura do Rio anunciou que vai investir 100 milhões de reais para a formação de um novo hub de inovação. E esse hub ele vai ser destinado à energia, sustentabilidade e também para gerar ali novos negócios no centro da cidade. Eu queria perguntar para o Jorge como é que ele enxerga esse investimento, né? O que esse investimento pode trazer não só para a cidade de Rio de Janeiro, mas para o estado como um todo? Olha, eu concordo com Alqueires. O investimento, o foco do investimento em formação de talento, em inovação, em tecnologia, ele é central, ele é fundamental, ele é muito mais relevante até do que os ativos, particularmente ligados, relacionados à transição energética. Tá? Então, como a gente comentou, a transição energética exige assim, uma revolução
digamos, na forma de produzir e consumir energia no mundo todo. Tá? E o Brasil está muito bem posicionado para essa revolução, pelos ativos que tem, pelas circunstâncias, as suas singularidades. Agora, toda essa trajetória, essa transição, ela depende de avanços tecnológicos. O Bill Gates, no livro dele, chama de Green Premium. Então, basicamente, nós temos a maioria das tecnologias já, digamos, desenvolvidas, mas ainda falta um avanço tecnológico, inovação, para torná-las elas ainda mais econômicas. Tá? Você pode equilibrar isso com taxas de carbono, que eu acho que até deve, você tem que ter uma sinalização econômica, mas é fundamental que exija a evolução tecnológica. Então, o Brasil, sendo parte dessa solução da transição energética, pela sua matriz energética, como ela já é, que ela é exemplar, entendeu? Pela sua potencial como produtor de energia e produtos construídos a partir de energia limpa, portanto, produtos verdes. Tá? Então, o Brasil se torna realmente um centro perfeitamente capaz de ser um celeiro, de ser um grande laboratório, um grande local para o desenvolvimento tecnológico das energias e dos produtos ligados à transição energética. Eu vejo o Rio de Janeiro como um local não único, mas certamente um local privilegiado para estabelecimento dessa base de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento, pelos ativos que o Rio tem e pelas suas características que já comentamos aqui. Então, eu vejo a iniciativa da Prefeitura como excelente, é isso que nós precisamos. Tá? Uma coisa importante que a gente saiu do nosso estudo também, que as trajetórias são muitas para o Brasil chegar na neutralidade. Agora, o governo vai ter um papel importante, não em definir qual é a melhor trajetória, não em definir qual é a melhor tecnologia, mas dar uma visão de futuro, né, de planejamento, sinalizações, tá, e criar condições do desenvolvimento, de atração de investimentos e o desenvolvimento tecnológico. Então, esse ambiente propício ao investimento privado. Infelizmente, o Brasil não é a Noruega, que pode se dar o luxo de subsidiar carros elétricos, de fazer investimentos, que o Brasil não tem essa capacidade fiscal, digamos assim. Mas tem a capacidade de criar condições para que esses investimentos privados aconteçam. Então, acho que essa iniciativa vem a calhar. E precisamos realmente, como o Alqueires falou, nós temos que olhar para o futuro da energia. Não temos que olhar para o passado, as formas antigas de desenvolvimento industrial. Nós temos que pensar na indústria do futuro, que vai ser ligada à energia verde e a produtos verdes. Isso é uma visão para frente. Falamos sobre Rio de Janeiro ser a capital da transição energética, falamos sobre como o Brasil está forte nesse assunto, mas, Jorge, você é à frente do SEBRE. Qual é a sua percepção? O mundo já enxerga o Brasil, já reconhece o Brasil como esse país que pode ajudar o mundo a fazer essa mudança, né? Como é que o mundo está enxergando o Brasil em relação a isso? Natânia, eu lamento, embora o Brasil seja realmente parte da solução da transição energética, mas o mundo ainda vê o Brasil como mais problema do que solução. Tá? E o X do problema chama-se Amazônia, como nós já comentamos aqui. Então, quando se fala em Brasil e transição energética, a primeira ideia que vem para fora do Brasil, tá, é o desmatamento da Amazônia. Tá? Então, eu me lembro até uma música do Roberto Carlos, muito tempo atrás, chamava Amazônia, a insônia do mundo. Ela continua. Tá? Então, nós não vamos ser capazes de nos apresentar como solução, como exemplo que somos, né? O Brasil, como o Alqueires bem lembrou, tem 50% da matriz energética renovável. Isso é o sonho de consumo de estados como a Califórnia, que vão chegar daqui a décadas. Né? 80% da matriz elétrica brasileira é renovável. Nós temos todo aquele potencial de gerar eólica, solar. Nós temos um histórico desde a década de 70 de biocombustíveis, de etanol. Nós temos uma série de ativos que eles não são lembrados. Eles são lembrados quem aparece realmente como a percepção internacional é o Brasil
com o problema da Amazônia. Então, agora, nós temos realmente, independente da percepção internacional, a Amazônia é a nossa prioridade. Tá? Tem que ser mesmo, porque 70% a 80% das emissões brasileiras são da Amazônia. Tá? E elas afetam não só a nossa imagem no exterior, mas afetam o agronegócio, elas afetam toda a nossa economia. Então, a gente não vai conseguir nos inserirmos internacionalmente, sermos o protagonista da área de transição energética no mundo, como podemos e devemos ser, tá? Sem antes sermos capazes de solucionar o problema da Amazônia. Inclusive, nesse trabalho do SEBRE que nós fizemos aqui, aquelas várias trajetórias que nos levam à neutralidade em 2050, nenhuma delas é possível se nós não formos capazes de acabar com o desmatamento da Amazônia até 2030. Não existe forma técnica, por mais que a gente queira otimizar a produção, o consumo de energia. Então, essa realmente é o grande X do problema brasileiro e é o nosso grande calcanhar de Aquiles para sermos considerados, admirados e respeitados internacionalmente. Agora, eu acho que isso posto, não podemos deixar de entender que o Brasil é solução, entendeu? Nós temos todos esses ativos, as singularidades, as peculiaridades que nos colocam como realmente um país realmente um dos melhores posicionados para contribuir no atingimento das ambições de chegarmos à neutralidade de 2050, e o Rio de Janeiro, em particular, sendo realmente o epicentro, a capital desse grande desafio de transformação que o Brasil tem pela frente. Jorge, esse podcast chama-se a série Pensa Rio. E eu acho que todo mundo que pensa o Rio de Janeiro, a partir das suas colocações, vai pensá-lo de uma maneira diferente, de uma maneira condizente com o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, porque ficou muito claro e muito evidente qual é a grande prioridade que nós todos temos que fazer. E como você chamou muito bem a atenção, não vamos nos ufanar pelo o que a gente pode ser. Vamos ter orgulho do que nós realmente iremos fazer ou estamos fazendo. Até agora a gente não está fazendo. A gente está trombeteando, falando. Nós temos que transformar a oportunidade em realidade. Então, eu fico por aqui. Tive uma honra muito grande conduzir esse debate. Passo a palavra para o Jorge se despedir e, em seguida, a Natane dar uns avisos finais, como de praxe. Queria agradecer a oportunidade e dar parabéns à Firjan por essa iniciativa. Pensa Rio. Eu acho que ninguém melhor do que o José Luiz Alqueires para estar como grande pensador intelectual, sábio que é, né, de um pensador que tem tanta experiência e se dedica a pensar o Rio de Janeiro, o Brasil e muitos outros temas. Então, foi um prazer, foi um privilégio, foi uma honra participar desse seminário. Obrigada, Jorge. Obrigada, Alqueires. Esse, então, foi mais um episódio do Pensa Rio, dessa vez com o tema O que falta para o Rio de Janeiro ser a capital da transição energética, mas a gente descobriu o que já é, né? Então, a gente também aqui sempre recebe perguntas, críticas e sugestões para o podcast. Se você tem algum tema para a gente abordar agora em 2023, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. Você também pode acessar o Instagram, @casafirjan, onde tem todo o conteúdo da Casa Firjan e também a agenda de eventos. Hoje a gente fica por aqui e espera você no próximo episódio. Até mais!